Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz daquele que é, que era e que vem, esteja sempre convosco. Amém, que assim seja. Seja muito bem-vindo. Você que já é coração ardente, você que chegou para se preparar conosco para a Quaresma de São Miguel Arcanjo, que daremos início dia 15 de agosto. Estamos aqui nesse tempo ouvindo um pouquinho sobre os santos anjos, que são mensageiros de Deus na nossa vida. O vídeo anterior está aqui no grupo Corações Ardentes. Se você entrou agora e não tem acesso a ele, pode me pedir que eu envio para você, porque esses vídeos é só aqui para nós no grupo Corações Ardentes, para nos preparar para a Quaresma de São Miguel. Frei, hoje o senhor vai falar algo maravilhoso. E eu tenho certeza que teria muito para ser dito. Sim. E que o senhor vai ter que sofrer para resumir. Sim, hoje será um pouco mais enxuto. Falando sobre as experiências místicas dos santos com os anjos. Quais santos o senhor escolheu aí? Nós escolhemos 4 santos para refletir um pouquinho sobre essas experiências. Santa Faustina, São Padre Pio, Santa Jacinta e São Marto, né? São Francisco Marto, que são da aparição de Nossa Senhora de Fátima em Portugal. E por fim, São Francisco de Assis, que não tinha como deixar de falar do Franco, claro. né? Não tem jeito. É aquele que a gente conhece, seu amigo do coração. Meu amigo do coração, e ele é importantíssimo para todos nós, não é mesmo? Afinal de contas, a minha formação é franciscana. Sim. Isso não tem como a gente negar, não é mesmo? Vamos começar pensando uma coisa importante. Desde os tempos bíblicos, os anjos são aqueles mensageiros de Deus. Em alguns momentos assumem formas humanas e aparecem mesmo em pessoa aos patriarcas, profetas, para conduzi-los. Em outros momentos não, aparecem como visões, sinais bem escatológicos nesse sentido. Nós também precisamos entender que algumas vezes esses anjos são tão poderosos que são chamados de o anjo do Senhor. O anjo do Senhor muitas vezes aparece escrito na Bíblia, né? Um anjo do Senhor apareceu a Jacó, por exemplo. A luta de Jacó com o anjo foi uma luta intensa. Quando nós vemos o anjo do Senhor, os teólogos associaram ao próprio Jesus Cristo. É uma figura tão poderosa que é até associada a Cristo Jesus. Então, a luta de Jacó com o anjo era o próprio Senhor que estava ali lutando com ele, por exemplo. Então, lá no Jaboque, né, como a gente lê na Bíblia. São lugares, são situações onde o anjo do Senhor aparece e manifesta ali toda a graça divina. Abraão teve encontro com o anjo do Senhor, aliás, vieram 3, né, e conversaram com Abraão. Depois nós vemos ali a volta desses anjos, 2 anjos voltaram depois para falar com Abraão sobre Sodoma e Gomorra, avisando Abraão que a cidade seria destruída, avisando do nascimento de Isaac. Momentos como Abraão, no ato do sacrifício de Isaac, o anjo do Senhor aparece e coloca ali um cordeiro no lugar do menino. Ou seja, são muitas experiências. É uma delícia estudar os anjos na Bíblia. É gostoso a gente ver como que esses homens tiveram experiências lindas. Acontece que no Novo Testamento não fica atrás. No Novo Testamento, a gente vê os santos da Igreja de Cristo também fazendo experiências magníficas com os anjos do Senhor. Se você olhar nos Atos dos Apóstolos, verá que esses anjos apareceram para libertar Pedro da prisão, Pedro e Paulo, apareceram para libertar a igreja que estava perseguida. Esses anjos apareceram para conduzir a igreja, para defender a igreja. Esses anjos se fizeram presente na vida de muitos irmãos e irmãs, mesmo no momento da morte, quando estavam sendo condenados aos leões, a serem queimados em praça pública.
Anjos do Senhor sempre estiveram junto com a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo ela é toda cuidada pelos anjos do Senhor, né? Ela é toda amparada pelos anjos. A impressão que dá é que Jesus enviou toda a sua milícia celeste para cuidar da igreja. Acredito que isso tenha acontecido ferrenhamente, né? Não pode negar isso. Nós temos santos que fizeram lindas experiências com os anjos. Santa Teresa d'Ávila viu um anjo que transpassou o seu coração com uma espada flamejante, não é? A transverberação de Teresa d'Ávila. Outros santos foram protegidos pelos anjos em momentos de tribulação, de tristeza. Outros foram tentados pelos anjos maus, como Santo Antão, aquele do deserto, que é o santo do porquinho, né? O diabo perturbava, ele lançava o demônio no porco para se livrar da tentação. Ou então nós vemos aí Santo Expedito, que é da tradição da igreja, que tinha uma tentação do demônio, deixa para amanhã a sua conversão, não é hoje, mas ele conseguiu se libertar. Por que o Frei está dizendo tudo isso? Para a gente entender que os anjos tiveram experiências espetaculares conosco e nós também tivemos experiências maravilhosas com os anjos de Deus. Todos somos criaturas, como eu disse, eles têm a vantagem de estarem contemplando Deus Todo-Poderoso no reino dos céus. Nós estamos aqui vivendo nessa solidão, nesse vale de lágrimas, mas eles estão nos ajudando, eles se compadecem de nós, gente. Olha que lindo. Vamos citar alguns exemplos de santos contemporâneos, para a gente não ficar tanto no passado, vamos trazer para o hoje de nossa vida. Embora eu acredite que quando um São Tarciso foi morto com a hóstia no coração, segurando a hóstia no peito, anjos de Deus estavam com ele. Quando o Santo Estevão estava sendo apedrejado lá na igreja antiga, os anjos de Deus estavam com ele. Quando Paulo foi decapitado, com certeza os anjos de Deus estavam ali com ele. Quando Maria foi assunta ao céu, muita certeza de que os anjos estavam com ela, levando Maria até o céu. Quando Jesus esteve, após a sua ressurreição junto com os seus, quem alertou os discípulos que ele havia ressuscitado? Os anjos de Deus. Eles foram comunicar primeiramente, não foi ele de início. São milhares, né? Dos santos a gente não tem o que falar. Maria Madalena olha para o anjo e diz: meu Senhor, onde colocaram o meu Senhor? Eu quero vê-lo. E de repente ela descobre que aquele anjo, na verdade, não era um jardineiro, né? Aquele homem não era um jardineiro, era o próprio Jesus. Mas ela também teve uma experiência com o anjo. Santa Faustina, vamos lá, senão o Frei fala demais. Para de falar, Frei. Santa Faustina, vamos pensar em Santa Faustina? Ela disse assim no seu diário: então eu vi um dos 7 espíritos perto de mim. Os 7 espíritos, remetendo aos anjos do próprio Apocalipse, né? Um dos anjos de Deus perto de mim. Ela diz também em outra passagem, seria um arcanjo, né? Esses espíritos seriam um arcanjo. Mas ela continua, radiante como de outras vezes, sob a forma de luz, eu o via constantemente ao meu lado quando estava no trem, continuou a santa. Ela dizia, eu vi um anjo de pé em cada igreja pela qual passamos, mas rodeado por uma luz que era mais pálida do que a do espírito que me acompanhava na viagem. E cada um desses espíritos que guardavam as igrejas inclinou a cabeça para o espírito que estava perto de mim. Ou seja, os anjos protegem a igreja, os anjos protegem a comunidade, os anjos estão junto com os santos. Santa Faustina talvez nem percebesse, mas a graça da santidade já estava nela nesse contexto. O que ela está querendo dizer aqui? Ela já sentia algo diferente nela, embora não se acreditasse tão santa assim, mas o anjo de Deus vem proteger os santos, acompanha os santos o tempo todo. E nós que não somos santos também estamos protegidos com o nosso anjo da guarda. É uma experiência fantástica essa de Santa Faustina, maravilhosa essa, porque essa mulher agraciada por Deus sabia que tinha alguém especial zelando por ela. E esse alguém especial era observado inclusive pelos anjos que estavam nas portas das igrejas. Outro ponto importante que ela relata aqui, que nós já sabemos, mas ela fala explicitamente, cada igreja com o seu anjo. Verdade. Cada comunidade, cada grupo eclesial, cada ação da igreja protegido por um anjo.
O demônio investe constantemente contra a igreja. Se não fossem os anjos, a gente já teria sumido há um tempo, né? Mas os anjos estão sempre conosco, nos defendendo, abrindo as portas para que a graça de Deus encontre espaço aberto na igreja. Isso é bonito, gente. Isso é algo espetacular. Cada porta de igreja que você entra, olha, ali um bonito. Anjo da guarda, ali um anjo protetor está. Que né? bonito. E ali você pode sentir essa graça, essa presença do Senhor. Por isso, a tradição da igreja, não por causa disso, mas a igreja tem por tradição o espaço sagrado. O templo da igreja, lugar, é um espaço sagrado. Ali a gente não faz um pagode. Ali a gente não faz um samba. Ali a gente não come, não bebe. Ali é para rezar, porque aquele espaço é guardado pelos anjos. Aquele espaço é guardado por Deus. É um espaço reservado. Grande ensinamento que Santa Faustina nos lembra aqui, não é mesmo? E São Padre Pio, esse nem tem muito o que falar, porque ele mesmo já fala, né? São Padre Pio foi muito tentado pelas duas experiências de anjos. Ele viveu a tentação dos anjos demoníacos, do demônio e dos seus servidores, que muitas vezes tentavam infestar a vida de São Padre Pio, perturbando, atazanando, falando coisas à sua cabeça, tentando dissuadi-lo de viver a sua missão. Olha a missão aparecendo. Então, ele fez a experiência com os anjos demoníacos, onde ele recusou e suportou, mas ele também teve muitos colóquios espirituais, muitas conversas espirituais com os santos anjos de Deus. Quando você lê, quando você observa as biografias de Santo Padre Pio, você vai perceber que são muitas conversas. Ele tinha revelações místicas. A gente não sabe quais revelações o Espírito Santo mesmo falou ou quais delas um anjo comunicou a ele. Com certeza Padre Pio via esses anjos. Ele era capaz de sentir o outro quando chegava para se confessar. Então ele via como estava o próprio anjo de guarda do outro. A experiência dele é incrível, é inquestionável. E dizem que ele ficava ocupado dia e noite ouvindo as mensagens trazidas pelos anjos. Mensagens sobre a fome no mundo, sobre a guerra, mensagens sobre pessoas que o procurariam. Ele sabia até mesmo quem o procuraria para se confessar antes mesmo da pessoa ir, porque os anjos já estavam preparando o terreno. Tem uma imagem muito bonita de São Padre Pio, onde ele está sentado, uma imagenzinha que eu ganhei esses tempos atrás, pequenininho, ele está sentado com a mão assim, parece que dormindo. E aí a pessoa que me deu a imagem disse, é uma imagem onde está retratando o fato de ele ter ficado 48 horas, se eu não me engano, atendendo confissões. De tanta gente que procurava Padre Pio, ele não dormiu. Ele ficou 2 dias inteiros, de dia e noite, no confessionário, atendendo as confissões. E com certeza, a tradição também diz que ele sabia muito do que as pessoas iriam falar na confissão. Muitas vezes ele mesmo dizia, teus pecados estão perdoados, vai, não peques mais. Ou então, você está disposto a arrepender disso, daí eu sei o que você fez. Revelações angélicas, revelações espirituais. Eles são mensageiros e muitas vezes trazem isso. Outros santinhos pequenininhos que fizeram uma experiência de Deus nos anjos, agora são 2, é uma duplinha, A terceira morreu velhinha já, mas esses 2 são pequenininhos, 14 e 15 anos quando morreram, que é Santa Jacinta e São Francisco Marto. Santa Jacinta e São Francisco Marto, juntamente com Santa Lúcia, viram as aparições de Fátima. Foi quase 1 ano de aparição em Fátima, um longo período, sempre os dias 13, alguns dias foi dia 16, se não me engano em agosto, mas no mesmo lugar, naquele mesmo momento, Mas antes de Nossa Senhora começar a aparecer a eles, havia aparecido anjos. Os anjos de Portugal, ou o anjo de Portugal. A fama do anjo de Portugal já era muito conhecida antes mesmo da aparição de Nossa Senhora, que é um anjo que havia sido visto pelas crianças e que elas ficavam estupefadas,
de saber o que estava acontecendo ali, de ver aquela situação, aquela cena do anjo maravilhoso. Elas ficaram extasiadas com isso. E nesse momento nós vemos que as crianças diziam que o anjo pedia que rezassem. O anjo disse aos pequenos: não tenha medo, eu sou o anjo da paz. Reze comigo. Ajoelhando-se no chão, ele se prostrou até sua testa tocar o solo, dizendo: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. E peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Também nós vemos uma outra cena na terceira aparição, né, do anjo e apareceu mostrando a Santa Eucaristia. Eles podiam ver gotas de sangue caindo da hóstia para o cálice. Ele colocou na língua de Lúcia. A Jacinta e Francisco, que não tinham recebido a Santa Comunhão, ele apresentou o cálice, no qual eles beberam. Ao final, ele se prostrou mais uma vez no chão e disse a mesma oração 3 vezes. Ou seja, antes de Nossa Senhora aparecer, o anjo precedeu a Maria e fez orientações a respeito da aparição de Maria. Preparou eles. Foram acusados, criticados. Se você vê o filme, se você vê os livros que falam sobre eles, sofreram demais por isso, foram acusados, perseguidos. Mas quem disse que não teria perseguição? Aquele que se entrega a Jesus, não é mesmo? E o anjo veio para avisar-lhes tudo o que iriam passar. Com certeza esse anjo deve ter falado tudo que iriam sofrer também. Mas aí fica para uma outra história, né? Só para a gente estudar Fátima, acho que já dá muita coisa, hein? Nem fala. Outro ponto interessante, um último santo, que nem está aqui porque nem precisa escrever, que a gente já sabe, é São Francisco de Assis. São Francisco fez maravilhosas experiências com os anjos. Ele tinha uma devoção imensa por São Miguel Arcanjo, daí a tradição da Quaresma de São Miguel. Todos os anos, São Francisco fazia a chamada Quaresma de São Miguel Arcanjo. Retirava-se para um lugar deserto e dizem que dali se escutava seu choro, sua lágrima, seus momentos de tribulação e oração intensa. São Miguel Arcanjo era o protetor das cavalarias, protetor dos cavaleiros. E São Francisco foi cavaleiro. Ele trabalhou também um tempo na cavalaria, ele serviu o exército na cavalaria. Então é natural que ele tivesse uma devoção por São Miguel Arcanjo. Outro ponto importante, São Francisco de Assis tinha uma experiência tão grande com o anjo do Senhor que de repente, num determinado dia em oração, no Monte Alverne, ele recebe os estigmas de Cristo. Se você pesquisar na internet, vai encontrar o estigma de São Francisco, a estigmação de São Francisco. O anjo do Senhor, um serafim alado, um dos mais altos graus da corte celeste. O serafim é aquele que contempla a face de Deus. Apareceu a São Francisco e imprimiu nas mãos, no coração e nos pés as chagas do próprio Cristo. Ou seja, um serafim é aquele que arde pelo fogo do amor, arde no fogo do amor de Deus, imprimiu em São Francisco as marcas da paixão. Aí você pode me dizer, isso é lenda, me prova que é verdade. Nós não precisamos provar porque é questão de fé. Se você não tem, o problema é seu. Eu acredito, nós acreditamos. Quem não acredita, é difícil a gente obrigar a acreditar. Mas é um relato que foi feito pela sociedade secular, temos documentos que relatam isso, foi muito falado no contexto e São Francisco escondeu isso a vida inteira, ele não quis exibir. Então é uma prova de que não era objetivo dele mostrar isso. Só ficaram sabendo da marca do lado e das mãos com clareza no momento da sua morte, quando tiraram as ataduras. Até então ele escondia porque fedia. Era um cheiro forte. Só parou de cheirar forte quando ele morreu, que o cheiro modificou. Então, olha que interessante isso. São Francisco carregou por bom tempo, 2 anos, salvo engano, essa experiência das chagas. E ele viveu isso com tamanha intensidade que até hoje nós temos essa devoção das Santas Chagas de São Francisco. Outra santa, vou acrescentar só mais 2, posso? Tá dá tempo? Outra santa importante, Santa Teresa, no momento de êxtase, recebeu uma lança do anjo que atravessou o seu coração e ela entrou em êxtase espiritual.
é chamada Transverberação de Teresa, onde ela consegue um êxtase esplêndido, ela consegue a maior experiência de Deus da sua existência. Ela fala que ela sentia o coração dela ser atravessado. Detalhe importante, quando ela morreu, foram abrir o corpo de Teresa, o coração estava furado, perfurado. Do mesmo jeito que ela havia dito e da mesma forma que ela havia dito. O coração transpassado de Teresa. E por fim, a gente tem também outras experiências que acho que pode ficar para um outro vídeo, né? Senão a gente vai falar demais aqui, mas os anjos são algo fascinante para nós. Que coisa linda, né? A presença dos anjos na vida dos santos, que também nos animam, né, a experimentar essa presença de cada um deles. Vamos rezar então a oração do anjo da guarda, que a gente aprendeu lá de pequenininho, realmente tomando posse, né, dessa presença dos anjos na nossa vida. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Que bonito. Olha, tá dando para preparar bem o coração para a quaresma, não tá? Tenho certeza que sim. Então vamos nos preparando. Não esquece de providenciar a vela, de montar o seu altarzinho, de pensar em qual penitência você vai fazer durante todos esses dias. Não esquece também já de pensando, eu preciso buscar a confissão, faz tempo que eu não me confesso, vou me confessar em tal período da quaresma. Vai aí se preparando. E fique aqui com a gente, nós vamos rezar as orações próprias da quaresma, vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora. Iniciaremos como São Francisco. 15 de agosto, dia da Assunção de Nossa Senhora, a igreja transfere, né? Mas nós vamos começar no dia 15, rezaremos até o dia 29 de setembro, de segunda a sábado, como São Francisco, aos domingos não, tá bom? E o vídeo vai ser postado aqui a partir das 4 da manhã, para você rezar no horário que for melhor, desde que seja um horário penitencial. Fica aqui com a gente, vamos viver esse tempo maravilhoso, onde nós vamos rezar com esse livro. O tema é No Combate da Oração, com esse livro aqui de Santo Afonso de Ligório. É pequeno, mas é uma riqueza e é precioso. Nós vamos pedir a bênção de Deus. A gente se encontra, né, no próximo vídeo aí na sexta-feira, as hierarquias angélicas e a salvação da humanidade. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Teus anjos pra nos ensinar.